O Lourenço sente-se que ainda está bem, já em comícios ele falou isso, até insultou que os outros que não iria dar o poder a um outro que está mais cansado que ele. Então ele quer ser ele a ditar as regras. E está a cometer um erro que é, essa agenda não está a envolver os outros. Ninguém até hoje sabe quem é que ele quer indicar, embora não concordam com essas coisas de indicação, mas ele não está a partilhar com ninguém até hoje. Jornalista, analista e dono do portal de notícia Clube Capa, pegou pesado no caso Higino Carneiro, MPLA. Cedo ou tarde será impugnado isto, caros amigos. Eu sou JHM, sejam todos bem-vindos ao portal Debata de TV. Na Rádio Essencial, o jornalista José Gama não teve meias palavras. Vamos ouvir então o que é que o jornalista fala. Depois vamos fazer aqui o nosso comentário. Dentro do MPLA, tal como faz referência reiteradas vezes Higino Carneiro. Bom, primeiro é que este Conselho de Honra não delibera, não tem poderes nenhum, é simbólico, mas podem ter uma palavra, podem se constituir como uma entidade, uma reserva do partido. Aqueles que poderiam, em última fase, vir a público em bloco reagir, mas não vão fazer isso. Primeiro é que é a questão da disciplina partidária, depois são mais velhos que aí estão, muitos deles já estão adoentados, as suas consultas no exterior são pagas pela presidência do partido ou pela presidência da República. Há um comprometimento que se fez entre eles e o próprio líder, então isso vai fazer com que eles até o fim vão ficar com o bico calado. Mas ao mesmo tempo, isto que está a acontecer com o general Higino Carneiro vai causar um antecedente ao MPLA. O MPLA já não vai ser o mesmo, porque os militantes, os altos dirigentes, vão deixar o João Lourenço fazer o que ele quer. Mas o João Lourenço está a trazer aqui um problema para o futuro líder do MPLA, porque amanhã não vão permitir, vão ficar atentos que o futuro líder do partido seja mais indicado. O Neto indicou, morreu aliás, mas os seus camaradas indicaram dos Santos indicou o Lourenço quer indicar também, e quer ser ele a indicar um outro, este outro que ele for a indicar e vai conseguir, amanhã, quando também for a vez dele querer indicar, o partido vai-lhe travar. Vai-lhe travar por quê? Porque o presidente do MPLA, ele torna-se poderoso, porque ele tem também o Estado e depois usa todo o seu poder para não querer sair. O comportamento atual do presidente João Lourenço não é de alguém que quer sair do poder, é de alguém que quer continuar no poder. Ele já não pode continuar à frente do Estado por razões constitucionais, mas ele quer ficar no partido, à frente do partido, para mandar no Estado angolano. Então, isto cria um vício aos líderes vai criar um vício aos líderes do MPLA e o partido vai ficar com reservas de indicar alguém e depois o indicado não querer sair ou sair a conta-gota, sai, mas deixa sempre algo. O dos Santos saiu porque no fim estava adoentado, já não podia mais, por razões de saúde. O Lourenço sente-se que ainda está bem, já em comícios ele falou isso, até insultou que os outros que não iria dar o poder a um outro que está mais cansado que ele. Então ele quer ser ele a ditar as regras. E está a cometer um erro que é, essa agenda não está a envolver os outros. Ninguém até hoje sabe quem é que ele quer indicar, embora não concordam com essas coisas de indicação, mas ele não está a partilhar com ninguém até hoje. Então, está numa agenda muito e ultra pessoal. E já dissemos aqui outras vezes que ele agora envolveu-se para uma causa pessoal. E o MPLA não vai querer isso no futuro, ter um presidente que depois transforma a sua causa pessoal em causa nacional ou em causa do partido, prejudicando, porque ele está a prejudicar a imagem do MPLA, né? Está a projetar que é um partido que não se confia, que é fraudulento, está a prejudicar a imagem do Estado angolano, porque é o MPLA que faz a gestão do Estado. Se o partido que faz a gestão do Estado angolano
pratica esses atos, como é que amanhã também vamos confiar no aparelho do Estado, nos órgãos do Estado, como tribunais, comunicação social, parlamento e etc. Porque há aqui uma agenda que está a prejudicar o partido. Então, o presidente João Lourenço devia prestar atenção nisso e depois ele está de saída. Ele está de saída, está no partido e amanhã o partido, ele sem o poder do Estado, do partido pode se revoltar contra ele e fazer também um levantamento em lhe desalojar da liderança do MPLA, só mesmo para fins de vingança, lhe tirarem e começar um ciclo de novo, né? Que é de termos aí um processo de se ter um processo eleitoral transparente. Agora, é provável que ele sabe que o Higino Carneiro nesse momento é o forte candidato, tem uma ala do partido à volta e a apoiar e a encorajar o Higino Carneiro. Se calhar ele não vai querer sair do poder sem antes comprometer a ficha criminal do Higino Carneiro. É levá-lo ao tribunal, ser condenado, nem que for com uma pena suspensa, mas o importante é manchar a ficha criminal do outro para o outro nunca também concorrer. Mas o Higino Carneiro pode lhe retalhar, que é o João Lourenço amanhã, fora do poder do Estado, lhe impugnar esse Congresso. E aquele acórdão 700/19 feito contra a UNITA é muito perigoso. Ele diz que o time de impugnar um Congresso pode-se impugnar a qualquer momento. Não pode, aliás, o da Adalberto foi impugnado 2 anos depois. Quer dizer que esse do MPLA pode impugnar mais tarde, vai servir por o MPLA. Alô, Gaba, permita-me, faz favor. A impugnação constante do artigo 33º dos estatutos do partido consagra apenas, aliás, o estatuto do partido ele é omisso, essa matéria, ele consagra apenas a reclamação e consagra o recurso como meios ou mecanismos de impugnação de atos que se padeçam de vícios. O estatuto é omisso, portanto, mas a Constituição assegura este direito de Higino Carneiro a todo tempo e depois de esgotar a cadeia recursória, isto é, depois de observar-se a reclamação e o recurso, pode Higino Carneiro lançar mãos então a esta ação de impugnação junto da Corte Constitucional, e até porque já há jurisprudência afirmada pelo Tribunal Constitucional sobre todos esses preceitos legais e estatutários que o MPLA está a violar. A grande confiança que o presidente, fruto da sua própria ignorância política, o presidente acredita piamente que o Tribunal Constitucional vai dançar a música, portanto, que ele pôs a tocar, que ele colocou a tocar, mas infelizmente o Tribunal Constitucional não pode decidir para situações iguais, decidir de forma diferente. Portanto, os acórdãos do Tribunal Constitucional que já geraram jurisprudência estão ali, portanto, arquivados, que depois poderão ser utilizados para a própria morte da credibilidade do Tribunal Constitucional. Embora que também os ditadores normalmente não acreditam nas instituições que eles mesmos criam, que eles próprios criam, mas os ditadores têm uma característica em comum. Oliveira Salazar acreditava nas instituições, mas não confiava nelas. E Oliveira Salazar, a forma como se posicionava nos últimos dias da sua vida, não é muito diferente daquilo que o presidente João Lourenço está a fazer. O presidente João Lourenço capturou as instituições e piamente esses atos estão a ser praticados porque ele acredita que existe uma maioria que ele indicou no Tribunal Constitucional que efetivamente vão responder de forma positiva àquilo que é o seu anseio, que é de conservar o poder político no MPLA e depois impor, portanto, alguém para dirigir os destinos do país com recurso a uma fraude eleitoral alargada que está a ser preparada nos laboratórios ideológicos do MPLA no Kremlin. Então, aí fica registrado, não é, o ponto de vista do jornalista José Gama. Vamos falar através da caixa dos comentários e através do Angola 24 horas, que estamos a ter acesso. Chivuco afirma que partidos sem disputa interna comprometem o sistema democrático. O presidente do Para Já Servir Angola, Abel Chivuco, disse que a falta de múltiplas candidaturas em algumas organizações afeta severamente a democracia interna nos partidos em Angola. Ontem ouvimos o chumbo de um candidato que quer concorrer à presidência de um partido, não é? As múltiplas candidaturas são difíceis em algumas organizações políticas. Referiu quarta-feira, 22, o líder do Para Já Servir Angola, fazendo alusão à anulação da candidatura do general reformado
Higino Carneiro à presidência do MPLA político, que discursava no encerramento do primeiro Congresso Ordinário da Juventude Servidora de Angola, JSA, braço juvenil do Partido para já servir Angola, sustentou que a democracia interna é vital, pois os partidos são pilares do sistema representativo. Vamos falar através da caixa dos comentários. Através da Angola de 24 horas tivemos acesso, sou JHM. Através do Angola 24 horas tivemos acesso, sou JHM, Debate de TV, agradeço pela presença. Até breve, caros internautas.